Dando continuidade à nossa sessão, primeiro inscrito na tribuna, vereador Matheus Chies Guerra. Tchau. Diz o resultado do jogo. Vamos estar contando o tempo, toca. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa inscrita e falada, povo que nos prestigia com o maior orgulho hoje. Hoje eu vou ter que dar, acho que o assunto já foi nas explanações pessoais debatido pela Lourdinha. Ela tirou meu assunto hoje aqui, mas vou glorificar ela por ter falado e pelo vereador Ribertice, que falou o mesmo assunto que eu ia falar aqui hoje. Eu tenho que deixar os parabéns aqui à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, em nome do secretário Gilberto Francisco Baldasso Betão, pelo que ele tem feito pela nossa cidade na decoração da Copa. Isso só engrandece Carlos Barbosa, e o título de estudo, Carlos Barbosa, é destaque pela decoração alusiva à Copa. Os meios de comunicação que saiu isso, 0 Hora, Correio do Povo, O Sul, certo? Só engrandece. TV RBS, TV Bandeirantes, TV Assembleia. Eu acho que a Lourdinha falou uns pontos bons aqui. E eu vou só frisar você bem rápido e breve nas fotos da decoração, que tem que deixar registrado isso. Para conhecimento do povo barbosense, ó. Cíntia. Então, sim, nós temos que ter um reconhecimento por isso. Meu segundo assunto é sobre as praças municipais que receberam melhorias. Foram 2 praças nela citadas, uma pelo vereador Ari, que é a Praça Florença, e a outra no bairro Aurora, que recebeu as melhorias. Os investimentos foram de 210 mil, aproximadamente 150 mil de recursos federais, 58 recursos próprios e 2 mil contrapartida municipal. Então, eu só estou passando para reconhecimento do pessoal, porque como que eu passei nesses lugares, o pessoal me falou das praças, e é defendida pelo vereador também, Miguel, aqui, que luta pelas melhorias. Então eu deixo as fotos aí para o pessoal ver novamente isso. Então, quando que uma coisa é bem feita, tem que reconhecer. E só um pouquinho. E quanto à reclassificação dos servidores, eu vou manter meu silêncio. Vereador Denir. Obrigado, vereador Matheus. Eu tenho que também cumprimentar a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, porque na semana passada eu cumprimentei aqui a Secretaria de Turismo, porque há uns dias antes tinha conversado com a Jéssica, que normalmente cuida da decoração, mas ela envolvida com o Fest Queijo, fizeram um trabalho em conjunto, e a Secretaria do Betão que assumiu isto. Então tem que cumprimentar o secretário Betão pelo trabalho que tem feito nesta secretaria. Aí está um exemplo, as praças, os parques, que sempre se questionam para dar lá para o bairro uma qualidade de vida melhor. Então, com certeza, o Betão está fazendo um trabalho exemplar. Claro que a gente sabe que ainda tem praças e parques com algum problema, mas não dá para fazer todos. Temos que entender que não dá para fazer todos ao mesmo tempo. E em 1 ano e meio, praticamente, foi feito 5, 6, 7 reformas já, e vai ser feito muito mais. Então, esperamos que sim, que consigamos fazer todos neste período de governo, e com o empenho e a dedicação do Beto, tenho certeza que vai conseguir, porque batalha muito, trabalha muito, e está aí todas que foram feitas e com qualidade.
E a decoração, mais uma vez, cumprimentar ele e todos os funcionários daquela secretaria, porque realmente foi destaque. E falamos aqui, eu provoquei isto aqui há um mês, mais ou menos, que tínhamos que decorar a nossa cidade, o nosso município, para ser exemplo. E está aí, em vários meios de comunicação. E, mais uma vez, Carlos Barbosa sendo divulgado numa situação positiva, que isto só engrandece o nosso município e a nossa população. Obrigado, Matheus. Sim, agradeço a parte. Gostaria que colocasse a sua foto dos parquinhos, e só para chamar a atenção de um fato que os bombeiros, na verdade, têm questionado em relação àquela borda que tem de material. Então, isso é muito perigoso. Já aconteceu em alguns locais, não em Barbosa, mas em outros municípios, que crianças se machucaram, e algumas com seriedade. Então, nós temos aí como sugestão, eu acho que de repente o líder do governo poderia levar, eu posso falar também com o secretário, mas tem em Novo Hamburgo, no mundo da borracha, que eles têm um trabalho em EVA, que se chama o material, é uma esponja de 4, 5 centímetros, que é colocada já com o formato, digamos assim, mas não precisa colocar em todo ao redor, mas principalmente na frente dos balanços e outros locais que por alguma eventualidade, alguma criança pode cair ou bater a cabeça ou coisa do gênero. É um material resistente a sol, chuva, não é tóxico e relativamente barato, bem acessível. Então, a título de sugestão, até para preservar um pouco nossas crianças, que daqui um pouco sabe como é que é criança, tal, um impura, outro tal. Então, ficou bom, mas com essa ressalva, realmente por questão de segurança. Agradeço, vereador. Obrigado, Matheus. Eu, sabe que um cara que eu critico, quando está pronto a obra, eu vou na tribuna, ou aqui mesmo eu vou agradecer. Eu não agradeci ainda porque não está terminado de executar. Porque lá os pedal, onde faz ginástica, não tem nenhum pedal lá. Nenhum pedal. Você pode ir lá amanhã, que eu estou cobrando do Betão também, né? Que ele disse que vai ter um cara que está... Porque eles roubaram tudo, que é com parafuso, né? E então o Betão me falou, me confirmou que tem um cara que é tudo soldado, que não vai ter problema nenhum deles tirar os parafusos lá, né? Então, por isso que eu agradeço pelas colocações ali, mas quando estiver pronto, a gente foi um batalhador e todos os colegas vão ver o trabalho que eu sempre digo aqui na Câmara. Eu acho que tem um prefeito que fez uma coisa boa, tem que dar continuação, não deixar destruir. Isso que eu penso. Agora, porque entrou outro prefeito, vai fazer só as coisas novas. Se vai dar certo, não sei. Então, por isso que quando está pronto o parquinho lá da Aurora e os outros, que eu critiquei, que nem o esgoto lá com a divisa do metalúrgico que eu apresentei aqui, estão lá trabalhando, estou fiscalizando, né? E semana que vem eu tenho uma colocação e a tribuna sobre isso aí. Obrigado. Só reforçando, Miguel, tuas colocações são válidas e o título do site está: as praças municipais recebem melhorias. Eu acho então que não está pronta. Só vou deixar confirmado isso aí, certo? Porque eu tirei no site da prefeitura isso aí. Seria isso. O vereador. Obrigado, Matheus. Eu quero parabenizar o tema que tu levou hoje da Copa do Mundo e dizer que eu fui a Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova Prata, Barão, não foi a Salvador do Sul. A cidade de Carlos Barbosa está realmente enfeitada. Começou com a Tramontina, fazendo, já aproveitou no fim do ano, fazendo aquelas bolas enfeitadas, amarelo e verde. E aí o pessoal, quando vem chegando na cidade, vê esses enfeites da Tramontina. Vem vindo para o centro e encontra as bandeiras. Vem para o centro, vê uma prefeitura enfeitada, as escadarias pintadas, as torres, o símbolo do Brasil, da bandeira do Brasil. Então, nada mais justo, você está de parabéns, levar esse fato à tona e dizer que a Secretaria está de parabéns. E eu gosto de ti porque, quando é para criticar, critica. E quando as coisas são boas, você sobe aqui nessa tribuna e diz as verdades e elogia também. Então, está de parabéns. E o município de Carlos Barbosa, juntamente com a Secretaria e o povo de Carlos Barbosa, está de parabéns nessa empreitada que estamos hoje aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, o vereador Miguel.
caro presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada, e as pessoas que da hora da sua presença. Só para dizer, né, funcionários públicos vão à luta, quem luta consegue. Isso sempre vou dizer para vocês, porque como eu era funcionário da Tramontina, a gente reunia e sempre nós conseguimos, e vocês estão fazendo um bom trabalho. Como funcionário público, eu só tenho que dar elogio e defender vocês. O meu uso da tribuna hoje, eu vou apresentar a secretária lá, a rua São Roque. Tem um senhor, comprou um terreno, construiu a casa financiada. Vocês olham só a água, valetão do lado da casa. Nos fundos arrumou confusão com os vizinhos, por causa, olha só a água que naquela rua. Então, é um loteamento novo, foi aprovado, e eu tenho aqui todos os documentos da família, que diz bem claro, que comprou primeiro com o contrato, com toda a estrutura, luz, água, esgoto, calçamento, tudo. E vocês olham como é que está lá, né? Vocês olham como é que está. Tá beleza, né? Então, por isso que eu uso essa tribuna colocando, porque diz que o prefeito trabalha só com planejamento. E aí como é que lá na rua que vai para Vitória, lá uma casa por 30 centímetros, tinha que cortar o muro, afastar a casa. Lá estava errado. E ali aprovaram, tem o habits e tudo, essa família, sem calçamento. Olha só o esgoto, aonde que está correndo a água. E a casa está pronta, sem calçada, sem nada. E aí? Como é que pode? Como é que foram aprovar o projeto? E aí? Quem é o direito? Não é o direito do loteador para colocar o calçamento naquela rua? Que é o proprietário? Isso aí sim é uma vergonha. Colega Valmir? Sim, vereador. Na Comissão de Obras e Serviço Público, vereador Miguel e eu estamos andando, na verdade, nas beiradas do município e no centro também. Tem várias coisas positivas, porém, este é o tipo de loteamento que tem alguns questionamentos. Primeiro, o loteamento, para quem não sabe, é ali naquela estrada ou rua São Roque que vai para o motocross. Sabidamente, o loteamento é de partidários de quem está na administração do prefeito municipal. Sabidamente, um dos donos foi secretário durante 4 anos passados. Estranhamente, esse loteamento foi aprovado sem toda a infraestrutura necessária determinada por lei. Estranhamente, aprova-se a venda de terrenos, aprova-se a construção de casa, aprova-se esse projeto sem a devida infraestrutura necessária. Alguma coisa está acontecendo. Eu não tenho resposta para esses questionamentos. Eu acho que o executivo tem o dever e até a obrigação de dizer o porquê que isso está acontecendo. E o que é mais importante, essa é uma das ruas e estradas que está dentro do PAC para ser asfaltada com recursos públicos federais. Isto é justo? Gostaria de deixar esses questionamentos aos demais vereadores, às pessoas que aqui estão, à imprensa, porque às vezes quando a gente fala que tem alguns favorecimentos ou que ao menos surgem algumas dúvidas, esses é um dos fatos. E temos muitos outros fatos, porém esses é um, e aos poucos nós vamos levando. Então, está certo ou está errado, não sei, eu não tenho resposta, mas é no mínimo questionável e no mínimo estranho. Tá, meus amigos? Está lá bem claro, o vereador Miguel tem a documentação na mão necessária. Te agradeço pela parte e aos funcionários só de dizer e agradecer realmente pelo ato cívico e pelo comportamento democrático e civilizado.
meus cumprimentos pelo que vocês estão representando, uma reivindicação justa e própria para toda a categoria. Obrigado. Colega Davi. Obrigado, colega Miguel. Realmente aí tem um problema sério. Mas eu gostaria de saber se esse contrato está em nome daquele proprietário das terras aí, ou tem alguma empreiteira, alguma outra firma que pegou, usou isso aí e fez esse loteamento. Se é um loteamento particular do ex-secretário do prefeito, que nem foi acusado agora, eu gostaria de saber se é ou não é, ou se tem uma outra firma por trás, não sei se é de Barbosa, não é. Acho que isso aí nós temos que resolver sim. Se o proprietário comprou o terreno, tudo, foi dado. Por isso que eu digo aqui nessa Câmara, nós temos que trabalhar unidos. Há poucos dias queriam dar o nome de uma rua lá que não tem calçada, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Queriam aqui botar o branco aqui. Aqui na Santa Clara tem um loteamento, for lá, queriam botar luz, água e defendendo, porque aqueles moradores estão morando lá. Tudo na base do contrato. Isso sim que está errado, erradíssimo. E nós não podemos aprovar isso aí. Esses contratos aí nós não podemos. Aqui, indo para o Castro, já tem 3, 4 casas. Isso nós temos que embargar. Não é aqui o vereador, porque tem que botar água, botar luz. Não vamos parar com essa folia. Aqui o senhor tem razão. Aí nós vamos ter que ver quem é o culpado disso aí. Quem foi o loteador? Se ele prometeu água, luz, esgoto e calçamento, ele tem que ir lá e botar. E cabe mais ainda, colega, ele ir na promotoria e exigir isso aí. E vamos ver quem foi, porque alguém recebeu dinheiro disso aí. Alguém recebeu. E se não foi feito, tem que ser feito. Seria isso aí, cara. Mas não vamos aprovar mais nada desses troços de contrato que tem vindo, que a nossa cidade aqui está bonita, não temos casebre, não temos vilarejo, e se nós continuar deixando nos contratos aí, vai acabar mal isso aí. Tem terreno, tem loteador aí que tem bons terrenos para ser vendido. Seria isso aí. Obrigado, colega Davi, Valmir, pelas suas colocações. Eu acho que um trabalho bom que a prefeitura está fazendo, se um proprietário, qualquer um que tem contrato, e que nem no interior, eles não dão mais autorização para a RGA colocar luz. Eu acho que o Gabriel também está sabendo que ele tem a propriedade lá em Koblenz. Eu acho que foi uma das medidas tomadas muito boa, né? Porque eu não vou aqui defender por causa que é A ou B, eu acho que tem que ter a lei certa, né, colega Davi? É assim que funciona. Então, por isso que eu estou aqui nessa tribuna mostrando para vocês, porque se tem planejamento, como é que foram aprovar um loteamento, que essa pessoa aqui, eu acho que já procurou, eu não digo nada, mas eu acho que todos os vereadores. Como me procuraram eu disse não, vou levar lá. Me passaram as fotos, tudo, e eu tenho foto, eu que fui lá bater, quando o proprietário me falou. Então, por que não estão botando o calçamento? Eles têm que botar. Eles estão esperando para ganhar de graça? Por que os outros pagaram e isso ali vão ganhar de graça? Por quê? Isso que eu deixo a pergunta no ar. E eu, como vereador, eu sou grande fiscalizador, vou continuar fiscalizando e levando aqui para os colegas vereadores ver, porque eu nunca esqueço, já digo de novo a palavra do Xavier, vocês são os fiscalizadores e vocês têm a tribuna para denunciar. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu sou o próximo inscrito. Senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos acompanha, anotei aqui uma série de assuntos que me traz aqui, depois vou entrar no assunto efetivamente que eu queria me reportar, mas fui anotando durante a sessão e apareceu vários assuntos. Primeiro, esse problema que o Miguel mostrou, inclusive entraram no site, né, Thaís, e fizeram comentários sobre essa rua, nós vamos buscar explicações eu vou buscar dados concretos, para não deixar assim no ar também. A época que foi liberado, tem uma série de fatores aí que não é só simplesmente porque o cara não fez, porque não quis. Tem uma série de fatores que a gente... E é dever do Poder Legislativo fazer isso para dar credibilidade ao Poder Legislativo, que é uma das minhas principais ações que eu busco aqui durante esse ano, aqui enquanto estou à frente do Poder Legislativo.
nessa esteira, então, em abril nós fizemos aqui o Fórum Municipal da Cidadania com o tema Barulho e Desordem em busca de soluções práticas. Então, na ocasião, foi debatido vários assuntos, os vereadores acompanharam, foi criada uma comissão, a Silvia, que está aqui, faz parte da comissão, por mais que vocês pensem, pode alguém imaginar que a comissão não funciona, nossa comissão funcionou, se reunimos várias vezes, atas redigidas, e finalmente, na última semana, a gente concluiu os trabalhos, foi marcado para segunda-feira, entregar esse estudo para o prefeito municipal, na forma de um projeto de lei, anteprojeto, que a comissão vai apresentar. Eu participei da comissão, mas é o Poder Legislativo que estava junto nessa comissão tomando frente. Fizemos também ofícios que depois toda a comissão assina para mandar para a juíza, pedindo que seja regrado a entrada de menores e adolescentes em casas noturnas, para a Brigada Militar e Polícia Civil para intensificar as abordagens, as blitz, enfim, e também para o prefeito, para o Poder Executivo, que encaminha, evidentemente, o estudo e pede também uma fiscalização mais rígida. E eu vejo aqui que hoje entrou um projeto já justamente para contratar um agente fiscal de forma emergencial. Então, segunda-feira, às 11 horas, no gabinete do prefeito, será feita a entrega, esse estudo. Posteriormente, vou ver com a Thaís aqui, vamos botar no Legislativo Digital para os vereadores terem acesso a todas as atas das reuniões, todo o projeto em si, para que será encaminhado ao Poder Executivo. O Miguel falou dos furtos lá na Irving, realmente tem dado bastante, mas é uma coisa atípica que já em outras várias, deu em outras áreas. Tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar há vários dias vem trabalhando nisso aqui. É uma quadrilha que já foi identificada, não, a gente já sabe a forma que agem, o horário, mas infelizmente a gente cuida na frente da Irving, eles arrombam lá na frente do hospital. Se cuida na frente do hospital, arrombam lá ali perto do cemitério. E se circula com viaturas, aí eles não sabem quem é, porque esses caras vêm com carro legalizado, provavelmente sem arma, sem nada, não tem como saber quem são os caras, menos que se pegue no momento do flagrante. Então, mas a polícia, a área de segurança está trabalhando, Miguel, nesse sentido. Também tenho que parabenizar o secretário Betão, as várias ações que está fazendo. Hoje mesmo tem a final de um campeonato do SESC, organizado pela Secretaria junto com o SESC, se não me engano, lá no bairro Triângulo, campeonato de futsal. Essas pracinhas aí é um avanço muito grande, mas lá lá no Triângulo também, Miguel, furtaram os pedais da bicicleta. Lá a gente conseguiu descobrir, foi feito o inquérito, foi responsabilizado 3 jovens de 18 anos, estão respondendo o inquérito por furto, e um menor de idade também. Mas é assim, cidade, por mais organizada que seja, sempre tem esses casos específicos. Por fim, eu vim aqui à tribuna hoje falar na condição de presidente do PMDB. Eu estou nesse Poder Legislativo há 6 anos. Nesses 6 anos nós fizemos parte do governo Xavier junto com o PDT. Estamos no governo, brigamos pelo governo, estamos trabalhando junto. Um governo que eu acredito que está sendo muito bom, bom para a comunidade. Nesses 6 anos que eu estou no Poder Legislativo, jamais, e eu quero dizer aqui, eu jamais, Lourdes e Denir, fui pressionado pelo prefeito, ou por presidente, ou algum membro da diretoria do partido. E na condição de presidente atual do partido, quero deixar a mesma tranquilidade aos nossos vereadores. A gente tem trabalhado demais, discutido muito, debatido esse assunto sobre esse projeto 60. Estamos estudando de todas as formas, mas o vereador vai ter a liberdade de decidir pela sua consciência, como foi feito assim durante todos esses anos que eu tive aqui. Sempre que a gente tem convicção, a gente vota mais tranquilo. E foi assim. É um projeto complexo, eu já tenho dito isso nas várias reuniões que tivemos, reuniões produtivas, por sinal, com os prós e contras. A gente busca muito, se informa bastante, mas é um projeto do Poder Legislativo. Esse projeto não é do PMDB, do PP, do PDT, é um projeto que o Poder Legislativo tem que analisar realmente.
E nós estamos fazendo a nossa parte enquanto presidente do partido e quanto presidente da Câmara. Fomos buscar se aprofundar na questão de impactos, fomos buscar estudos com salários na região, uma série de fatores. Convidamos o IPRAM, aqui a pedido do vereador Rafael, para vir para casa, vai vir com o técnico para fazer as informações, com o atuário. Estamos fazendo de tudo para buscar a melhor alternativa possível. Teríamos aqui, eu posso discorrer sobre vários argumentos para votar contra, como teria vários argumentos para votar favorável. Então é complexo, já falei aqui, referi, que hoje, se me perguntarem, eu como vereador, e eu tenho me botado na condição de ter que votar também esse projeto, de estar consciente e trabalhando para buscar uma alternativa correta. Não penso, quando analiso esse projeto, que posso desagradar A ou agradar B. Eu acho que não é essa forma que eu estou tentando buscar a minha convicção. Estou tentando buscar o que é melhor para o funcionamento do Poder Executivo, para o bem da comunidade. E eu acho que é um projeto que todos os vereadores estão pensando dessa forma. Eu acho que até, inclusive, vereador, Valmir, já vou dar uma parte, está acontecendo coisa inédita aqui nessa casa, porque é um projeto que todos os vereadores têm o mesmo grau de preocupação ou de atenção com esse projeto. Não é os do governo são favoráveis, da oposição são contra. Tem vários, porque tem vários argumentos do pró e do contra. Também já busquei informação com a assessora, a nossa assessora jurídica. Todos os vereadores poderão votar sem problema, poderão se abster, porque a gente alterou, e é um direito do vereador, mas não se ficarão impedidos em razão do parentesco, de ser funcionário, porque não é benefício próprio, e aquele artigo também realmente estava errado no regimento, foi corrigido. Então vamos, o vereador Denir antes pediu, depois o vereador Daniel. Vereador Denir, por favor. Obrigado, vereador Baroni, presidente. Quero dizer que eu estou há 1 ano e meio nessa casa, e neste 1 ano e meio teve vários projetos aqui. Tivemos um projeto polêmico, 2 polêmicos no final do ano. Em nenhum momento o prefeito nos pressionou, ou o partido, antes com o Reni de presidente, nos pressionou para votar desta maneira ou não. Isto é uma postura do PMDB. Eu estou na política há mais de 20 anos, fui presidente do partido por 4 anos, e nunca pressionamos ninguém para votar a favor ou contra um projeto. Na época, Miguel era do PMDB, quando fui presidente, e ele pode dizer isto, que em nenhum momento nós, ou eu como presidente, pedi para ele votar de uma maneira ou de outra. Sempre votou com sua convicção, e nós também, Baroni. Então, isto engrandece o nosso partido, e eu acho que engrandece o nosso município, porque todos os cidadãos de Carlos Barbosa podem ter certeza, aquilo que o Davi falou a semana passada, eu tenho que assinar embaixo. Estou aqui há 1 ano e meio, mas participo há mais de 20 anos, e dentro do PMDB nunca vi isto. Nunca vi alguém pressionar para votar como o partido pede ou como o prefeito pede, votando também quando era o PP, que o Valmir era vice-prefeito, e lá tinha o Reni como presidente, e estava aqui nessa casa o Evandro, ou estava alguém do PMDB. Nunca foi pedido, sempre foi votado com sua convicção. E este projeto, com certeza, nós vamos votar juntos, sim, com convicção. Isso que o vereador falou, estamos buscando a melhor alternativa. Estamos estudando o projeto. Podemos aprovar, podemos reprovar, mas vai ser com a nossa convicção. Não vai ser por pressão do prefeito, por pressão de funcionário, por pressão da comunidade. Nós aqui temos que decidir com consciência, e é o que é o melhor. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Denir. Realmente, nesses anos que eu estou no partido, realmente tem sido dessa forma, e pretendo manter a mesma linha que vinha seguindo há muitos anos, como bem falou o colega vereador Denir. Vereador Daniele. Sim, presidente, vereador Luciano, agradeço a parte e gostaria de parabenizá-lo pelo serviço que estás fazendo na frente do Poder Legislativo.
Eu acho que Carlos Barbosa, o município, a sua comunidade, pelo seu povo, o Poder Legislativo merece a sua independência, não só de direito, mas também de fato. E isto tu tem desde o primeiro dia que assumiste, e antes disso ainda, que nós vimos comentando no passado, tentado ao menos, a gente sabe que não é fácil, mas buscar autonomia, independência realmente com respaldo e a valorização do trabalho de cada vereador. E embora a gente saiba que às vezes tem aquelas intrigas políticas que vêm de longas datas, que na maioria de nós, na verdade, não nos afetaria, até pela nossa idade, mas que a gente às vezes carrega por causa de estar num partido A, B ou C, das coisas desde antes da fundação do próprio município. Mas parabenizando e dizendo, das vezes, as dificuldades, a ansiedade que se tem de que as coisas andem um pouco mais rápido, mas nem isso é possível. Muitas vezes, uma prova disto é a sede da casa, que realmente precisamos ter, até para ter um espaço amplo e digno de poder receber os próprios munícipes, de trabalharmos, digamos, em comissões, trabalharmos em equipe, em partidos para fazer. Em relação a alguns projetos que estão, que passaram por esta casa, em especial o de número 60, que aqui está, somos testemunha, e esse é o pensamento do Partido Progressista também, que não é um projeto só político, mas é um projeto do município de Carlos Barbosa, porque diz respeito a curto, médio e longo prazo. E é por isso a responsabilidade nossa de poder trabalhar. Não estamos analisando simplesmente os cargos e quem ocupa os cargos hoje, mas quem poderá ocupar esses cargos no futuro. E esta é a nossa preocupação. E com certeza terás e terão os demais colegas e componentes de outros partidos também o nosso apoio para aprofundar realmente esta, que deverá ser, com certeza, uma das decisões não difíceis, porque nós estamos aqui, mas das mais importantes para o município de Carlos Barbosa. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu realmente tenho essa convicção de que o Poder Legislativo sendo forte, sendo estruturado, tendo condições dignas e adequadas, quem sai ganhando com isso é a comunidade. Não tenho dúvida nenhuma, eu tenho essa convicção e vou brigar por isso sempre, mas o presidente sozinho não faz nada. Eu tenho que agradecer aqui a minha mesa diretora, que está trabalhando junto, os vereadores. É evidente que se tem uma discordância em algum ponto específico, num projeto, por exemplo, mas eu acredito que a gente tem amadurecido e tem buscado alternativas para a comunidade, porque nós somos eleitos pela comunidade, somos representantes do povo e nos interessa o bem comum, que é o interesse público, que é o que nos norteia aqui dentro desta casa. O vereador Ari também pediu uma parte. Obrigado pela parte. Desde o início da legislatura, a gente vem falando nessa união que nós precisamos realmente termos um legislativo independente. Se nós conseguirmos ter um legislativo independente, realmente, quem vai ganhar com isso, e vai ganhar muito, é a sociedade. Então, quem sabe nós realmente se unimos. Quanto ao projeto de reclassificação de cargos, ele tem melhorado. E eu me considero uma peça importante nessa melhora que teve nesse projeto. Daquilo que o prefeito propôs de início e que não mandou para a Câmara, do que mandou agora. Só que não avançou o suficiente. Eu acho que eu também tenho absoluta certeza que eu vou posicionar o meu voto com muita isenção. Eu tenho certeza, porque há dois grupos, um que quer, outro que não quer, então não tem como
a gente beneficiar a todos. Mas nós vamos levar em consideração o que for melhor para a maioria do funcionalismo, para a estabilidade do setor público e para a população. Nós vimos que nós temos uma alíquota de 18,4 que tem que ser recolhido para o IPRAM. Esses 18,4, eles são recolhidos de quem? Quem é que paga isto? É uma pergunta que tem resposta. Isso é a população de Carlos Barbosa. Então, nós precisamos realmente pensar e repensar. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Everson. Sim, Baroni. Quanto ao projeto 60, eu acho que todos os vereadores estão ouvindo os dois lados, até porque é uma questão de justiça a gente ouvir tanto os favoráveis quanto os contrários, para depois tomar a decisão. E a minha parte também eu estou fazendo isso, estou ouvindo todo mundo, estou pegando vários pontos de vista de ambas as partes para depois tomar a melhor decisão. E quanto à questão da independência, tanto que o Denir colocou, quanto o próprio Baroni, o Ari também, nós, a nível interno, no PP também, nós conversamos, óbvio, que debatemos as questões, mas cada um tem a sua independência para votar como que quer. Tanto que a prova disso está aqui conosco mesmo. Eu já votei contra às vezes, a opinião do Daniele, o Matheus já votou contra ideias minhas, o Batiste também, e nós não vemos isso como um problema, não. É a parte da democracia que faz isso aí, e cada um tem o seu direito de fazer isso. E eu fiz o mesmo também. Então, acho que é totalmente normal e não vejo isso como problema. A própria questão da construção da Câmara de Vereadores, vários têm opinião favorável, eu tenho uma outra opinião, já quanto a isso, já me posicionei aqui nessa casa, e eu acho que é saudável nós termos várias opiniões. Porque uma opinião só, aí precisaria um vereador só, né? Se fosse para ser todos iguais. E eu acho que quanto mais opiniões que a gente buscar e ouvir, mais engrandece o debate e mais a gente consegue formar uma opinião consolidada sobre os assuntos. Obrigado. Obrigado, vereador Everson. Realmente, essa independência a gente busca, e não é dizer que a gente serve de manobra do executivo. A gente tem que ter a liberdade de fato. Hoje, para tu precisar de um empenho, tu tem que ir na prefeitura, tu precisar do carro, tu precisa do motorista. Vai uma série de fatores, mas a gente, desde que estou aqui, o executivo jamais se furtou de colaborar com o legislativo. O prefeito Xavier tem colaborado e tem sido parceiro nessa ideia da construção da Câmara, que a gente está tocando essa ideia, esse projeto. Vamos dar andamento, estamos dando andamento, então a comissão vai ser formada, vamos partir já para a questão do projeto. Enfim, é uma série de fatores que a gente está fazendo. Mas a burocracia realmente impede uma série de fatores que travam um pouco a perspectiva que a gente tem inicial. Vereador Rafael. Obrigado, vereador Luciano. Deu entrada nessa casa hoje uma mensagem retificativa do Poder Executivo a esse projeto de lei número 60, projeto de reclassificação dos cargos. Pelo que eu pude analisar, a proposta chegou hoje nas nossas mãos, chegou agora. Pelo que eu pude analisar, ela faz alterações nos vencimentos e por alteração proposta aqui, ela acabaria com aqueles aumentos de vencimentos acima de 100%, pelo que eu pude perceber aqui. Uma das reivindicações, inclusive, desse grupo que se demonstra contrário a esse projeto. Então, vereador Luciano, eu acredito que nós temos aqui um fato novo, um fato que nós precisamos analisar com o devido cuidado. O Executivo encaminhou aqui uma alteração e, se for realmente essa alteração feita, eu acredito que ele é mais um avanço que nós estamos tendo com relação a esse projeto. Na próxima sessão, nós teremos aqui
a visita da presidente do IPRAM, da equipe do IPRAM. Agradeço a eles que atenderam o nosso convite. Eu acho que vai ser mais um momento importante para esse debate. E o que nós queremos é isso, que o projeto avance, e se realmente essa mensagem retificativa foi feita com esse objetivo, eu agradeço o Poder Executivo, porque eu fui um dos que solicitou que essa alteração salarial, essa alteração que passasse dos 100% fosse diminuída. Eu também era um dos que não me sentia confortável com esse caso, assim como esses servidores estão se manifestando. Esse executivo fez isso, e eu acho que aqui nós temos mais um ponto que avançou com relação a esse projeto. Agora, claro, cabe a nós estudarmos a alteração proposta do executivo depois na votação do projeto. Obrigado, vereador. Então, a gente está trabalhando, buscando dados, informações, como eu já falei anteriormente, e cabe a cada vereador, então, buscar mais conhecimento sobre o tema para tomar a melhor decisão. Quero também agradecer o que foi falado aqui do respeito que está tendo através desses grupos que têm se manifestado, e tem que ser dessa forma. Eu, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, na minha vida, com qualquer pessoa que eu lide lá no meu serviço, a base de tudo é o respeito. A gente trata bem a pessoa, respeita para ser respeitado. E eu acho que tem que ser dessa forma que tem que continuar essa discussão, esse estudo sobre esse projeto. Vereador Gabriel. Sim, obrigado, Baroni. Eu gostaria de me manifestar também um pouquinho sobre esse projeto 60 aí, e sobre o IPRAM também. Nós temos um déficit no IPRAM, e hoje vai ser, o executivo acho que vai ter que pagar os 18%, simplesmente porque nós ficamos 3 ou 4 anos sem contribuir nada. 89, 90, 91, 92, acho que foi. Fomos convencidos, nós tínhamos um fundo de participação, um fundo que nós depositávamos, o Ari era funcionário junto comigo, e nós depositava lá uma porcentagem. Não é verdade, Ari? Fomos convencidos a receber esse dinheiro de volta para não contribuir com mais nada. Por isso que está esse rombo aí também. Se tivesse aqueles 3, 4 anos a nossa contribuição e mais a do município, quanto teria mais em caixa? Quanto ao aumento, o disparado aumento, eu fui o primeiro lá na reunião, que todos os vereadores estavam, que eu falei que achavam disparado muito grande, uma pessoa ganhar 3%, a outra ganhar 103%, 100%, continuo achando errado. Acho que nós estamos, em conjunto com todos os vereadores, chegando a um consenso. Isso criou uma rivalidade dentro da prefeitura, eu nunca vi coisa igual. Até saiu uma matéria no jornal, se ofendendo. Isso não existe. Só que houve outras reclassificações, que não vou falar aqui agora, e de pessoas que ganharam 75% de aumento, e ninguém falou nada. Então isso criou uma rivalidade muito grande lá com os funcionários da prefeitura. Eu acho que nós vamos chegar a um consenso com todos os vereadores, tivemos várias reuniões, né, Baroni, que vai ficar num contento para todo mundo. Os que vão ganhar menos, que vão ganhar mais ou menos, mas que acho que ninguém mais vai ganhar aquele disparado. Portanto, só para colocar que já houve outras reclassificações, passou por essa Câmara, que eu não estava aqui, mas passou um aumento de 100% para os engenheiros, não sei se é engenheiro, arquiteto, passou aqui, ninguém falou nada. Então, eu não acredito que passou essas coisas aqui. Teve outros cargos de 70% e passou, e ninguém falou nada. Nem eu não falei. Ninguém sabia de nada, eu acho. Eu não sei o que está havendo agora. Mas eu acho que vamos chegar a um bom termo, a um consenso para deixar todo mundo mais ou menos contente. Né? Muito obrigado, Baroni. Desculpa ter passado. Obrigado, vereador. Então, acredito que esse tema vai ficar ainda na nossa cabeça por vários dias, e tem que ser assim. Nós não podemos deixar do lado ou achar que não é com a gente. Nós temos essa responsabilidade de encontrar a melhor solução. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.
Obrigado a todos. A próxima sessão, lembrando que segunda-feira, dia 23, é às 19h30, não é às 18h30, em razão do Jogo do Brasil. Segunda, dia 23. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.